favor, vamos ficar de pé, no temor do Senhor, no tremor da sua palavra. Vamos ler em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler responsivamente, irmãos. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de teu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Todos agora. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém. Pode. Ó Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. Fala-nos ao coração. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Neemias, o orante. Os nossos dicionários trazem a palavra orador, tanto para aquele que fala, quanto para aquele que ora. A nomenclatura gramatical brasileira, produzida pela Academia Brasileira de Letras, traz o termo orante para aquele que ora. Charles Spurgeon declarou: quando você não puder orar como deve, ore como pode. John A. Kelly
afirmou: somente quando nos ajoelhamos diante de Deus é que nos tornamos aptos para pôr-nos de pé diante dos homens. O texto apresenta Neemias como um homem de oração, um homem em constante comunicação com Deus. O livro de Neemias era originalmente a continuação do livro de Esdras. Neemias significa o Senhor consolou. Israel, nação, estava no cativeiro. E trouxeram a Neemias a notícia de que os que estavam na província estavam desprezados, vivendo com dificuldade, e a cidade de Jerusalém estava com seus muros derribados ou derrubados, e as portas da cidade tinham sido queimadas. Esta notícia veio ao coração de Neemias com muita força. Mexeu com o seu coração, mexeu com os seus sentimentos. Isso aconteceu por volta do ano 446, que era o 20º ano do reinado de Artaxerxes I. E o uso da primeira pessoa do singular eu indica que os textos apresentados no livro fazem parte da memória do próprio Neemias. O texto fala que ele estava em Suzã, uma residência de inverno dos reis persas. Hanani, que é uma forma abreviada de Ananias, que significa o Senhor é gracioso, foi quem trouxe as notícias, juntamente com alguns judeus, sobre as ruínas de Jerusalém e sobre o estado calamitoso em que viviam os judeus na província de Jerusalém. Hanani era o chefe de assuntos judaicos naquele reino. A reação de Neemias foi recorrer a Deus, foi buscar a presença do Senhor. O texto mostra ele orando, buscando a intervenção de Deus para aquele momento e dispondo o seu coração para voltar a Jerusalém. Queridos, ele constata que a glória de Deus havia sido ofuscada em Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande Deus. O coral Canuto Regis acabou de cantar Jerusalém. Então Neemias, ao receber aquela notícia trágica da derribada dos muros, da queimada das portas e do flagelo em que viviam,
aqueles que não tinham sido exilados, que estavam em Jerusalém. Então ele constata que a glória do Senhor tinha sido ofuscada lá em Jerusalém. Mas ele coloca no seu coração a decisão de procurar o rei e pedir que ele seja enviado a Jerusalém. Mas antes dele tomar essa atitude de procurar o rei, ele ora. Ele foi buscar recursos em Deus. Ele era um homem de oração, era um homem de vida consagrada, vida no altar do Senhor. O texto mostra o total envolvimento emocional de Neemias. Assentei-me e chorei. Mostra o seu envolvimento socioafetivo. Ele era judeu, ele fazia parte daquele povo. Então, ele lamenta por alguns dias a situação de Jerusalém e dos seus conterrâneos que estavam ali. Mas o texto mostra também o seu envolvimento espiritual. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O jejum aqui aparece como luto pela situação dos seus conterrâneos e pela situação de Jerusalém. Mas ele ora. O capítulo 1 traz praticamente a oração de Neemias. Diante desta constatação que Neemias era orante, que Neemias era um homem de Deus que orava, sua oração estabelecia íntima comunhão com Deus. Ele não estava distante do Senhor, estava distante da sua pátria, da Jerusalém amada, mas ele não estava distante de Deus. Então, em sua oração, ele estabelecia profunda e íntima comunhão com Deus. Comunhão pautada pelo amor. Ele diz ao Senhor que guardes a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Ele amava ao Senhor. A nação de Israel amava o Senhor. Por isso, ele estabelecia uma comunhão com Deus pautada pelo amor. Mas ele mantinha uma comunhão com Deus alicerçada em obediência. Na sua oração, ele diz: e guardam o teu mandamento. Senhor, eu estou me dirigindo a ti, porque nós te amamos, referindo-se a si mesmo e ao seu povo. Mas nós guardamos o teu mandamento. Sabemos que o que estamos vivendo agora é consequência de desobediência anterior. Abandonamos a tua palavra, desobedecemos,
fomos infiéis e tu nos castigaste com o exílio. Exerceste julgamento através do exílio em que estamos agora, do cativeiro que estamos vivenciando agora. Mas, Senhor, eu me dirijo a Ti, estabelecendo comunhão, alicerçado na obediência. Guardo a Tua palavra e o Teu povo agora guarda a Tua palavra. E guardam o Teu mandamento. Eleanor Doan disse que para crescer espiritualmente faz-se necessário que, em primeiro lugar, o homem aprenda a se ajoelhar. Em obediência a Deus e a sua palavra, Neemias se ajoelhou diante dele, estabelecendo comunhão para buscar recursos em Deus, para a resolução daquela situação problemática de sofrimento e de caos, que envolvia a cidade santa e os judeus que moravam nela. Comunhão crescente na intimidade com Deus. Neemias era íntimo de Deus e tinha uma comunhão crescente. Não estava alheio à presença de Deus na sua vida e ele estava sempre em constante comunicação com o seu Deus. Tinha Deus bem perto de si. Deus estava no seu coração e ele o buscava constantemente. Ele diz ao Senhor: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite. Ele orava sempre pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias, o homem que orava, sua oração estabelecia íntima comunhão com Deus. Mas sua confissão evidenciava o senso de santidade no relacionamento com Deus. Ele abre o seu coração, escancara o seu espírito diante de Deus, para confessar os seus próprios pecados e para confessar os pecados da nação. Ele estava diante de um Deus santo, que exige santidade, que requer vidas consagradas a Ele. Por isso ele diz na oração: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu pequei, a nação inteira pecou, mas nós estamos diante de ti, confessando estes pecados. Perdoa-os e intervém para o bem de Jerusalém, para o bem dos teus filhos que estão naquela província
naquela cidade. O pecado é confrontado com a santidade divina. John Bunyan, o autor de O Peregrino, diz: a oração fará com que o homem se afaste do pecado, ou o pecado fará com que o homem se afaste da oração. Neemias se aproximou de Deus. E a nação também, confessando os pecados, arrependendo-se deles e quebrantando o coração. E Deus, pela graça, trabalhou o coração de todos, trabalhou o coração da nação de Israel. E agiu também, trabalhando o coração de Artaxerxes, quando Neemias o procurou e ele o liberou para ir a Jerusalém, ajudar seus conterrâneos e refazer as portas e consertar as muralhas, os muros da cidade santa. O relacionamento com Deus requer santidade, vidas no seu altar, requer consagração, dedicação total a Ele. Neemias experimentou essa santificação. Neemias experimentou essa consagração, dedicando a sua vida por inteiro ao Senhor e à sua obra. Sua oração, como homem de Deus que ora, estabelecia íntima comunhão com Deus. Sua confissão evidenciava o seu senso de santidade no relacionamento com Deus. Sua intercessão dimensionava o seu amor pelo povo. Era um momento muito difícil que a nação de Israel estava vivenciando. Mas Neemias abre o seu coração diante do Senhor e demonstra o seu amor pelo povo, pela cidade santa, ao interceder diante do Senhor pela cidade e pelo povo. Ele amava a Deus acima de tudo e demonstra em todo o livro esse amor incondicional. Ele amava o seu povo em Deus. Era um amor marcado pela identidade étnica e, principalmente, pela identidade espiritual. Israel era o povo de Deus. Ele fazia parte deste povo. Então, amava a Deus e amava o seu povo em Deus, com um amor profundo, com um amor verdadeiro, com um amor intenso. E ele demonstra
exterioriza esse amor através da intercessão pelo povo e pela cidade santa de Jerusalém. Seu amor pelo povo de Israel, nação escolhida por Deus, motivava-o à intercessão. Quem ama, intercede. Quem ama, ora pelos amados. Nós devemos interceder, não só pela nação de Israel, mas também e especialmente pelo Israel espiritual, que é a igreja, povo de Deus, que vem espiritualmente da descendência de Abraão. Paulo diz que nós somos crentes com o crente Abraão. Se você não sabia disto, saiba-o agora. Nós somos o Israel espiritual em Cristo. Por isso devemos interceder pela igreja, interceder pelas igrejas individuais, ou seja, nós que somos templos do Espírito Santo. Então, Neemias, o homem de Deus que orava em sua intercessão, dimensiona o seu amor pelo povo. Amava a Deus acima de tudo, amava o seu povo em Deus e intercedia, porque amava este povo que tinha a marca de Deus, que era o representante de Deus na terra. 3 rápidas aplicações quero fazer agora. Guarde-as no coração. Prepare-se em oração para reconstruir muros espirituais na vida dos seus irmãos. Como sacerdote, porque a reforma trouxe essa bela doutrina de que todos nós somos sacerdotes, ou seja, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então você pode ministrar ao seu irmão. Então, espiritualmente, reconstruindo muros espirituais na vida dele, na vida dela. Tenha um relacionamento com Deus, pautado pela santidade e pela consagração. Ame em Deus o seu povo, a igreja, o Israel espiritual, e interceda por ele. A oração era marcante na vida de Neemias e deve marcar a vida de cada cristão hoje. Tim Keller, pastor presbiteriano, disse: a oração nos transforma, é capaz de nos mergulhar pelo poder do Espírito Santo nas profundezas de Deus. A oração nos une ao próprio Deus. Não existe absolutamente nada
tão grande quanto a oração. Assim como Neemias, ore sempre, e as bênçãos irão para a sua vida e para todo o povo de Deus. Amém.